O ar na Praça de São Pedro estava pesado de expectativa, denso com a reverência silenciosa de uma multidão paralisada. Acima, a tela do céu romano sangrava em tons vibrantes de laranja e dourado, o sol poente pintando as majestosas colunas da Basílica de São Pedro em sombras longas e dramáticas que se estendiam pela vasta extensão. Aqui, neste espaço sagrado, cada pedra do pavimento parecia vibrar com emoção coletiva. Mais do que apenas espectadores, milhares de fiéis reuniram-se, atraídos não apenas para testemunhar o desenrolar de um momento histórico, mas para absorver, para sentir na própria pele, a gravidade espiritual que emana de um pontífice que ousou desafiar as tradições e desmantelar barreiras dentro dos antigos muros da Igreja. Este foi um acontecimento sem precedentes na história católica moderna, um gesto tão audacioso que parecia quase inimaginável poucos meses antes. O próprio chefe da maior instituição religiosa do mundo, um homem cuja presença se tinha tornado sinônimo de renovação e de uma nova direção, preparava-se para renunciar, não movido pelos efeitos debilitantes da idade avançada ou esmagado pelo peso de uma doença grave, mas por uma decisão profundamente pessoal, quase revolucionária. Agora, diante deste mar de rostos, uma multidão unida na fé partilhada e no sentimento confuso, ele irradiava uma serenidade profunda, uma paz interior que só poderia ser forjada no cadinho da autoconsciência inabalável e de uma compreensão completa do caminho que escolheu. Um vento suave se agitava, trazendo em seu hálito os sussurros mais fracos de orações fervorosas e os sons abafados de lágrimas contidas. Os rosários, apertados firmemente em mãos trêmulas, serviam como âncoras no mar turbulento da emoção. Pequenos sinais de gratidão feitos à mão flutuavam acima da multidão, um cor silencioso de agradecimento. Embora os grandes sinos da basílica permanecessem imóveis, um tipo diferente de ressonância enchia o ar, o bater palpável de milhares de corações batendo, cada um deles um testemunho da magnitude do momento. Então, uma voz comedida e calma, mas imbuída de uma força inabalável, cortou o silêncio. Obrigado por caminhar ao meu lado. As palavras, embora poucas em número, ressoaram com profunda profundidade, uma despedida que transcendeu a mera saída de um líder. Marcou o fim de uma era de transformação, um período de mudança radical no próprio coração da Igreja. Para muitos, esta despedida comovente sinalizou o potencial fim de um período de esperança renovada, o desvanecimento de uma luz brilhante no horizonte. No entanto, para outros, representou a gênese de um legado poderoso, um testamento que continuaria a ecoar pelos corredores do poder e pelos recantos tranquilos da fé para as gerações vindouras. Olhando para trás, a jornada do Papa Francisco, desde o seu início, foi caracterizada por escolhas corajosas e muitas vezes controversas. A partir do momento em que apareceu na varanda com vista para a Praça de São Pedro, visivelmente desprovido dos ornamentos opulentos abraçados pelos seus antecessores, recusando explicitamente a cruz peitoral dourada e optando por manter a cruz de ferro simples e sem adornos que sempre usara, tornou-se bastante claro que o seu papado traçaria um rumo dramaticamente diferente. A própria escolha do nome papal serviu como a primeira proclamação ousada de suas intenções. Francisco, um nome inextricavelmente ligado ao humilde santo de Assis, o padroeiro dos pobres, dos marginalizados e daqueles que escolheram renunciar ao poder mundano em nome sagrado da fé. Daquele dia em diante, o Vaticano nunca mais seria o mesmo. Em total contraste com os seus antecessores, que residiam no esplendor dourado do Palácio Apostólico, rodeados por séculos de frescos renascentistas e exibições opulentas de riqueza, Francisco optou por viver num apartamento modesto dentro da Casa Santa Marta, partilhando o seu espaço de vida e partindo pão com outros membros da comunidade religiosa. Ele evitou as limusines que o esperavam, escolhendo carros simples e despretensiosos para navegar pelas ruas movimentadas de Roma. Rejeitou paramentos suntuosos, optando por trajes mais simples e, sempre que possível, aventurou-se a passear entre o povo, conectando-se com os fiéis num nível profundamente pessoal. Estes gestos, aparentemente insignificantes isoladamente, representavam coletivamente algo muito mais profundo, um sinal claro e inabalável de que o seu papado não seria definido pelos símbolos tradicionais de poder e autoridade, mas pela genuína proximidade e empatia pela vida cotidiana do seu rebanho. Contudo, Francisco não foi apenas um papa de gestos simbólicos. O seu profundo sentido de humildade foi consistentemente associado a ações tangíveis que transformaram irrevogavelmente a própria estrutura da Igreja. Uma das suas primeiras e mais significativas batalhas foi travada contra a corrupção profundamente enraizada no próprio Vaticano.
O Banco do Vaticano, durante anos atormentado por acusações persistentes de branqueamento de capitais e atolado em inúmeros escândalos financeiros, tornou-se alvo de uma investigação rigorosa e intransigente sob a sua liderança direta. Implementou reformas abrangentes e muitas vezes dolorosas, demitiu figuras influentes implicadas em irregularidades e estabeleceu procedimentos de auditoria transparentes concebidos para prevenir futuros abusos de poder. Mas o impacto transformador de Francisco estendeu-se muito além do domínio da reforma financeira. Ele enfrentou uma das crises mais profundas e prejudiciais que a Igreja moderna enfrenta, os escândalos de abuso sexual generalizados e há muito reprimidos que lançaram uma sombra negra sobre a instituição durante décadas. Em nítido contraste com os seus antecessores, que muitas vezes se esquivaram de abordar abertamente a questão, Francisco falou com franqueza e convicção inabaláveis. Ele denunciou publicamente a cultura insidiosa de encobrimento que permitiu que tais atrocidades persistissem dentro da Igreja, expulsou bispos e cardeais considerados cúmplices destes crimes e implementou medidas inovadoras destinadas a garantir que as vítimas fossem finalmente ouvidas, protegidas e oferecessem um caminho para a cura. Não é de surpreender que essas ações ousadas lhe rendessem adversários poderosos dentro do clero. As fações conservadoras, resistentes à mudança e profundamente investidas no status quo, viam as suas reformas como uma ameaça direta à estrutura tradicional e à dinâmica de poder estabelecida da Igreja. Sussurros de dissidência começaram a circular e cartas anônimas, cheias de acusações e ameaças veladas, apareceram nos salões sagrados do Vaticano. Enquanto alguns saudaram Francisco como um reformador necessário, um catalisador para mudanças há muito esperadas, outros viam-no como um radical que tinha ultrapassado os seus limites. No entanto, apesar das incansáveis batalhas internas, ele permaneceu firme no seu compromisso com a sua visão. Francisco também emergiu como um líder global em questões sociais críticas, utilizando a sua plataforma para proferir discursos poderosos que ressoaram muito além dos limites da Igreja. Com convicção inabalável, denunciou a desigualdade económica, a exploração dos pobres e vulneráveis e o flagrante desrespeito demonstrado pelos poderosos para com os marginalizados. Recusou-se resolutamente a permanecer neutro, como muitos esperavam que um Papa fizesse, e confrontou destemidamente líderes políticos de todo o mundo, condenando sistemas económicos que favoreciam os poucos privilegiados, deixando milhões de pessoas à margem da sociedade. Ele não hesitou em criticar o capitalismo desenfreado, rotulando de modelo destrutivo que alimentava a miséria e a injustiça. Os seus discursos apaixonados sobre a cultura do desperdício repercutiram profundamente em milhões de pessoas em todo o mundo. Na sua opinião, a sociedade moderna não se contentava apenas em consumir bens materiais de forma irresponsável, estava também a descartar tragicamente seres humanos, os pobres, os idosos, os doentes e os refugiados, todos tratados como entidades descartáveis num mundo onde a riqueza e o poder tinham mais valor do que a dignidade humana intrínseca. Mas a sua visão de justiça estendia-se muito além do domínio das preocupações económicas. O meio ambiente também ocupou um tema central e proeminente em todo o seu papado. Sua encíclica inovadora, Laudato Si, considerado um dos mais memoráveis e impactantes já escritos por um líder da Igreja, não foi simplesmente um apelo à preservação do planeta, foi uma crítica feroz e intransigente à devastação ambiental causada pela ganância e pela miopia humanas. Ele argumentou veementemente que cuidar do meio ambiente não era apenas uma questão ecológica, mas um profundo dever espiritual, uma responsabilidade fundamental para proteger a Terra como uma criação sagrada e divina. Além disso, denunciou veementemente o facto de os mais profundamente afetados pela degradação ambiental serem precisamente as comunidades mais pobres, aquelas que menos contribuíram para o problema, mas sofreram as consequências mais devastadoras. Estas posições inabaláveis, embora amplamente acolhidas por muitos, também geraram críticas ferozes e implacáveis. Foram feitas tentativas para desacreditá-lo e minar a sua autoridade, muitas vezes retratando as suas opiniões como excessivamente radicais e fora de sintonia com os ensinamentos tradicionais da Igreja. No entanto, apesar da pressão crescente, ele recusou-se a recuar ou a comprometer os seus princípios. No entanto, cada batalha tem um preço, e Francisco, perfeitamente consciente desta realidade, compreendeu que depois de anos confrontando ataques velados e enfrentando resistência interna e externa, ele compreendeu que a sua missão como Papa tinha atingido um ponto crucial e definidor. A sua decisão de renunciar ao cargo não nasceu de fraqueza ou resignação, mas de uma profunda convicção.
Ele acreditava firmemente que a Igreja precisava de um líder com força e vigor renovados para continuar o trabalho transformador que ele havia iniciado. Naquela inesquecível noite de despedida, diante da vasta multidão reunida na Praça de São Pedro, suas palavras finais foram simples, mas imensamente poderosas. Que Deus os abençoe sempre. Foi a última vez que ele se dirigiu ao povo como Papa, mas as suas ações, as suas palavras e a sua coragem inabalável continuariam a ressoar muito para além daquele momento singular no tempo. Francisco mostrou ao mundo que a verdadeira liderança não consiste em acumular poder, mas em exercê-lo para servir o bem maior. Ele provou que a fé não deveria ser um instrumento de julgamento ou divisão, mas uma ponte para unir as pessoas através de fronteiras e diferenças. A sua partida não foi apenas uma despedida, foi um convite profundo, um apelo estimulante à ação, para garantir que o legado de compaixão, humildade e justiça que ele tão diligentemente construiu continuaria a prosperar na Igreja e no coração de cada crente fiel. A Praça de São Pedro permaneceu lotada durante horas depois, um testemunho da marca indelével que ele deixou em suas vidas e no mundo. O ar estava carregado de emoção após seu discurso final. O silêncio que se seguiu foi profundo, uma pausa significativa antes de irromper numa onda de reflexão orante e recordação sincera. O homem desapareceu fisicamente, tendo tomado a importante decisão de se afastar, mas a marca indelével do seu legado permaneceu gravada nos corações e mentes de milhões de pessoas. Que mudanças profundas ocorrem quando um líder, que exerce uma influência tão considerável, opta por renunciar à sua posição? Que impacto duradouro será sentido de um pontificado que remodelou fundamentalmente não só a própria Igreja Católica, mas também as próprias lentes através das quais o mundo percebe a fé e o seu papel na sociedade moderna? Estas questões complexas e de longo alcance permaneceram no ar, palpáveis em meio à reverência silenciosa. Os fiéis reunidos na Praça de São Pedro permaneceram imóveis, cada indivíduo lutando com o profundo significado deste momento histórico. Alguns choraram abertamente, vencidos pela gravidade da ocasião, enquanto outros optaram simplesmente por olhar em contemplação silenciosa, permitindo que o peso da transição caísse sobre eles. As câmaras sempre atentas capturaram todas as nuances dessa despedida, documentando o momento destinado aos anais da história. No entanto, no meio da incerteza, uma verdade brilhou com clareza inabalável. A renúncia do Papa Francisco não foi um fim, uma cessação da sua missão profundamente arraigada. Em vez disso, a sua partida serviu como uma personificação poderosa dos mesmos princípios que ele pregou e defendeu com tanta paixão ao longo dos seus anos de serviço. Desde o início do seu papado, ele declarou inequivocamente que a verdadeira medida de um pontificado não residia na aquisição de poder ou nas armadilhas do estatuto, mas no serviço altruísta prestado à humanidade, particularmente aos mais necessitados. Francisco acreditava firmemente que a Igreja deveria funcionar como um santuário, um refúgio acolhedor para os desamparados e marginalizados, em vez de um opulento palácio de privilégios reservado à elite. Para muitos, a sua decisão deliberada e ponderada de renunciar ressoou profundamente com este princípio fundamental. Ele não nutria nenhum desejo de prolongar sua liderança alimentada pelo orgulho pessoal ou pela adesão cega à tradição. Reconheceu que a sua missão, em muitos aspectos, tinha sido cumprida e que a Igreja deve agora avançar corajosamente, abraçando novos desafios e traçando novas direções sob nova orientação. No entanto, nem todos na hierarquia da Igreja aceitaram a sua partida com tanta equanimidade. Nos veneráveis salões do Vaticano, as fações mais conservadoras encararam a demissão com considerável desconforto, interpretando-a como um ato de aparente fraqueza, um afastamento das normas estabelecidas que poderia potencialmente gerar instabilidade dentro da instituição. Alguns acreditavam firmemente que ele tinha o dever de continuar, independentemente dos crescentes desafios que enfrentasse. Outros, adotando uma postura mais crítica, consideraram a sua demissão como um momento oportuno para reverter muitas das reformas progressistas que ele tinha implementado tão diligentemente. A realidade é que a sua decisão de renunciar não foi tomada de ânimo leve, mas uma escolha profundamente ponderada e que pesou contra o futuro da Igreja. Na intrincada rede de dinâmicas de poder que definia a vida à sombra do Vaticano, numerosos acontecimentos sugeriam a intensa pressão que o Papa Francisco tinha suportado ao longo dos anos. As mudanças radicais que ele corajosamente introduziu encontraram forte resistência por parte de interesses arraigados, e havia indicações claras de que certas forças poderosas dentro da Igreja teriam preferido vê-lo partir muito mais cedo.
O imenso peso da responsabilidade, a constante enxurrada de desafios internos e as batalhas implacáveis contra o status quo, em última análise, obrigaram-no a contemplar o futuro a longo prazo da Igreja com ainda maior intensidade e a reavaliar o seu próprio papel nesse cenário em evolução. Mas Francisco permaneceu firmemente despreocupado com os intrincados jogos de poder e as manobras políticas dentro da Cúria Romana. O seu foco inabalável permaneceu fixo nas pessoas, especialmente nas da periferia. Ao longo do seu pontificado, ele empreendeu inúmeras viagens a alguns dos cantos mais negligenciados e esquecidos do mundo, desde as favelas empobrecidas do Brasil até os campos de refugiados devastados pela guerra na Síria. Ajoelhou-se humildemente diante dos prisioneiros, lavou os pés dos marginalizados, confortou os doentes e moribundos e partilhou refeições simples com os sem-abrigo nas ruas. Ele demonstrou um nível de empatia e ação que poucos líderes da Igreja antes dele tiveram a coragem de abraçar, levando a essência do pontificado diretamente para as ruas e para a vida dos esquecidos. Foi esta profunda ligação à humanidade que tornou a sua despedida tão extraordinariamente impactante e profundamente sentida. O Papa Francisco não estava simplesmente a desocupar uma posição de prestígio, ele estava deixando um legado vibrante e duradouro que continuaria a ressoar em cada indivíduo tocado por sua poderosa mensagem de compaixão, justiça e fé inabalável. O seu pontificado representou um divisor de águas, um ponto de viragem significativo não só para a Igreja Católica, mas também para o mundo em geral. Enfrentou resistência implacável, até mesmo ameaças veladas, mas nunca vacilou na sua missão principal de servir a humanidade. Ele compreendeu que não poderia resolver sozinho todos os problemas do mundo, mas acreditava firmemente que cada passo dado no sentido da reforma, por menor que fosse, era um passo crucial para a construção de um futuro mais justo e equitativo para todos. Para além das suas reformas internas destinadas a modernizar a Igreja, Francisco também assumiu uma posição corajosa e inabalável numa vasta gama de questões globais urgentes. Ele falou com apaixonada convicção sobre a crise global de refugiados, defendendo que os países abrissem as suas fronteiras e estendessem a compaixão àqueles que fogem da guerra, da perseguição e de dificuldades inimagináveis. Ele confrontou diretamente os líderes mundiais, denunciando destemidamente a exploração dos trabalhadores, o fosso cada vez maior da injustiça social e a desigualdade galopante que assolou as sociedades em todo o mundo. Criticou veementemente a destruição contínua do ambiente, insistindo que o cuidado e a administração responsáveis da terra não eram apenas uma questão política, mas um dever moral fundamental que incumbe a toda a humanidade. No entanto, a sua visão progressista e postura intransigente não foram universalmente aceites, mesmo entre os mais altos escalões da Igreja. Dentro dos muros do Vaticano, muitos conservadores convictos acreditavam veementemente que ele estava a ultrapassar os seus limites e a empurrar a Igreja numa direção que ela não estava preparada para seguir. Circulavam rumores persistentemente, sugerindo que certos membros da hierarquia superior da Igreja estavam a trabalhar ativamente para minar a sua autoridade, vazando subtilmente documentos sensíveis e envolvendo-se em manobras políticas secretas destinadas a enfraquecer a sua posição e reduzir a sua influência. A pressão sobre ele intensificava-se a cada ano que passava e, finalmente, culminou na decisão que repercutiu em todo o mundo, abalando os próprios alicerces da Igreja, a sua renúncia voluntária. Naquela comovente noite de despedida, enquanto caminhava lentamente em direção ao Vaticano, entrando pelos seus portões familiares pela última vez como Papa, os seus pensamentos estariam repletos de uma sensação de paz e de profunda satisfação. Ele cumpriu com diligência e fidelidade a missão que se propôs cumprir. Ele desafiou corajosamente as forças que precisavam desesperadamente ser desafiadas e superadas. Ele serviu como uma voz poderosa para os pobres, os marginalizados e os esquecidos, dando-lhes uma plataforma e amplificando as suas lutas no cenário mundial. E, acima de tudo, ele permaneceu firmemente fiel à sua fé profundamente arraigada e ao seu compromisso inabalável com os ensinamentos de Cristo. Os fiéis permaneceram na Praça de São Pedro muito depois de ele ter desaparecido de vista, alguns continuando a rezar fervorosamente, outros simplesmente perdidos numa reflexão silenciosa, permitindo que a magnitude do momento fosse absorvida. Muitos sabiam instintivamente que esta despedida não era o fim definitivo de nada, mas sim o alvorecer de uma era nova e transformadora para a Igreja. Francisco demonstrou poderosamente que a verdadeira liderança não é definida pelo período de tempo que alguém ocupa uma posição de poder, mas pelo impacto duradouro e pela mudança positiva que deixa para trás.
O seu legado duradouro não residiria dentro das paredes douradas do Vaticano, mas nos corações e mentes de inúmeros indivíduos que ouviram a sua mensagem de compaixão e foram inspirados a agir para fazer a diferença nas suas próprias comunidades e fora dela. E talvez a lição mais profunda e duradoura que ele transmitiu foi que a fé nunca deve ser estática ou estagnada, mas, em vez disso, deve ser dinâmica e em constante evolução, estendendo-se constantemente para tocar vidas, transformar o mundo e empurrar a humanidade para um futuro mais justo e compassivo. Em última análise, a verdadeira missão de um líder não é simplesmente agarrar-se ao poder, mas garantir que a sua mensagem continua a ressoar e a inspirar muito depois da sua partida, moldando as gerações futuras. O Papa Francisco pode ter desaparecido fisicamente, mas a sua mensagem poderosa, a sua coragem inabalável e a profunda revolução que desencadeou no seio da Igreja Católica continuarão, sem dúvida, a ressoar durante muitos anos, deixando uma marca indelével na instituição e no mundo. A Praça de São Pedro, mesmo depois da sua partida, permaneceu um espaço sagrado, um lugar de profunda reflexão e contemplação tranquila. Muitos dos que estiveram presentes naquela noite carregada de emoção levariam consigo a memória daquele momento histórico para o resto da vida. O seu nome, o seu rosto compassivo e as suas palavras poderosas seriam citados e lembrados pelas gerações vindouras, e a sua decisão corajosa de renunciar permaneceria para sempre um dos acontecimentos mais significativos e transformadores na história da Igreja Católica moderna. Mas que futuro aguarda a Igreja? Muitos perguntaram cuidadosamente. Que novo caminho surgirá após a partida de Francisco e que novos desafios e oportunidades temos pela frente? O mundo está num estado constante de fluxo e evolução, e a Igreja deve demonstrar a sua capacidade de se adaptar e evoluir junto com ele. Mas uma coisa permanece certa: as sementes da mudança e da reforma plantadas por Francisco continuarão a brotar e a florescer, transformando-se em algo poderoso e transformador. As suas reformas inovadoras, as suas palavras compassivas e as suas ações altruístas influenciaram profundamente milhões de pessoas em todo o mundo. O seu apelo inabalável à compaixão, a sua defesa apaixonada dos mais vulneráveis e o seu compromisso inabalável com a justiça social marcaram um antes e um depois definitivos na história da fé cristã. Talvez a sua partida não seja um fim, mas um convite poderoso para cada um de nós continuar a sua missão vital, para levar a tocha da esperança e da compaixão para o futuro.